Antes, Deus verdadeiro e homem mentiroso. Nós vamos meditar aquilo que a palavra de Deus fala sobre o assunto que muitas igrejas, principalmente a igreja predominante no mundo, chamada cristã, fala em relação da mãe de Jesus. Então, o título da mensagem, Maria, a mãe de Jesus, Maria, a mãe de Deus, é uma pergunta, Maria, a mãe de Deus. O que me chamou a atenção para trazer essa mensagem é Lucas 11, 27 e 28. Lucas 11, 27 e 28. Com base nesses versículos, eu desenvolvi toda essa mensagem. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, dizendo ele, aqui Jesus, né, estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste. Mas, com grande sabedoria, Jesus Cristo respondeu: Antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Maria, a mãe de Deus, então bem-aventurado os peitos que trouxeram, o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Foi a expressão da mulher em meio à multidão após Jesus Cristo operar milagres. Mas a resposta do Salvador, versículo 28, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, e a cumprem. Então, Jesus Cristo dá uma resposta em relação ao que nós podemos entender de uma fé verdadeira, que é guardar a palavra de Deus, crer nele como Salvador, a importância da fé, do amor e a obediência à palavra de Deus sem restrições. E ele também dá valor à maternidade, porque hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Então, ele dá valor à maternidade, à mulher. Agora, a mulher, em relação à sua afirmação, quando ela diz, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram, ela dá uma conotação em meio à multidão de oferecer louvor à mulher, a mãe de Jesus, e não a Jesus Cristo. Embora o Salvador sempre tenha honrado Maria, ele respondeu com cuidado à bênção proferida para manter o foco em Deus, na palavra do Senhor. E é a partir de versículos assim, tirados do contexto, irmãos, que surgem muitas seitas, muitas falsas doutrinas, muita falsidade que vai ao púlpito para ser pregada, enganando as pessoas, tirando o foco de Deus, tirando o foco do Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque o homem busca com seu entendimento a sua vontade e não a vontade de Deus. Por isso que Jesus Cristo respondeu sabiamente: antes bem-aventurado é aquele, seja homem, seja mulher, que guarda a palavra do Senhor e vive a palavra do Senhor. Então, idolatrias como a veneração de Maria, lendas que se desenvolveram em torno de Maria, partem de versículos como esse, de pessoas mundanas que fazem declarações e surgem santos e surgem realidades com base no entendimento do homem e não da palavra de Deus. Então, Maria tornou-se o objeto de adoração e não Jesus Cristo. É fácil permitir que essas práticas, irmãos, tradicionais, tomem conta desse mundo, e é o que nós vemos hoje, tomando conta da autoridade da palavra de Deus. Mas Cristo oferece uma bênção àqueles que querem viver corretamente conforme a vontade de Deus. Por isso que ele fala de bem-aventurado. Então, é bom lembrarmos do Dia das Mães, sim, mas a Bíblia fala de várias mães que são exemplos na Bíblia, inclusive a própria Maria, exemplo de uma mãe dedicada, porque ela sofreu com Jesus Cristo, nós vamos dizer, até a cruz. Mas ela jamais pensou que seria venerada, seria adorada, porque não era esse o objetivo. E nós vamos ver na palavra de Deus qual foi o objetivo de Deus usar uma mulher para cumprir o seu propósito, o seu plano. Em nenhum momento Jesus Cristo, e nem a palavra de Deus exalta Maria acima de Cristo, acima de Deus. Ela faz parte, como nós fazemos parte, do plano de Deus para que ele possa se revelar às pessoas pecadoras, para que possam crer em Jesus Cristo. Então Jesus permitiu que isso acontecesse, mas ele não coloca na Maria o privilégio da honra, e sim nele, e sim em Deus.
Em relação à palavra de Deus, então, nós vamos ver alguns aspectos em relação a Maria. Ela é bem-aventurada por Deus usá-la para um propósito de dar à luz ao Messias. Abra lá para Lucas capítulo 1. Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E aí ele fala lá do versículo 31 a 33 de Lucas 1. E eis que de teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria é uma mulher privilegiada, Maria é uma mulher que Deus amou, Maria é uma mulher que era noiva de José, uma jovem, uma mulher serva de Deus, uma mulher pura, uma mulher que se preservou até casar, sem ter relação com homem algum, e Deus escolheu essa mulher para que ela pudesse conceber uma obra do Espírito Santo e pudesse dar à luz ao Filho do Altíssimo. Uma virgem deu à luz ao Filho do Altíssimo. Então, se nós não crermos que foi de uma virgem que Jesus Cristo nasceu, as Escrituras não têm valor nenhum, porque Deus usou a santidade dele através de uma mulher para cumprir o seu plano. Então Maria sempre foi santa, casta, separada, moralmente fiel a Deus. Por isso que Deus disse bem-aventurada para ela. Eu vou te usar para a minha glória. E Deus quer nos usar, irmãos, para a sua glória, quando nós somos bem-aventurados, nos separando da contaminação do pecado, das coisas do mundo. Ele tem esse propósito para a nossa vida. Nós somos bem-aventurados da mesma forma como ela foi, para um propósito diferente, talvez mais para dar glória a Deus. Lucas 1, 46 e 47, disse então Maria, olha Maria respondendo, a minha graça, a minha alma te engrandece, Senhor, e o meu espírito se alegra no meu Salvador. Então, a própria Maria, nesse cântico, a continuação do capítulo 1, ela reconhece Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, aquele que ela gerou, ela reconhece como Senhor e como Salvador. Então, Maria considerou honrosa essa participação, mas ela jamais desejou para ela honra como essa mulher aqui quis dar para ela. Ela não desejava isso, assim como essa religião predominante no mundo faz. Não é isso que Jesus Cristo deseja. Ela foi o intermédio pelo qual Deus buscou restabelecer o relacionamento com o homem, dando luz ao Salvador. Então ela foi portadora do Salvador. Não mais do que isso. Foi mãe? Foi, como muitas são aqui, portadora da graça de Deus para gerar vida. Então, ela não necessita e nem nós necessitamos, irmãos, de exaltar Maria. Nós necessitamos exaltar o Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que nos dá vida eterna para todo sempre. Lucas 1, 49 e 50 ainda fala, porque me fez grandes coisas o poderoso, e o santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que temem. Então o cântico de Maria, todo aquele cântico, sempre foi de exaltação a Jesus Cristo, e nunca, porque Deus me usou. Deus pode nos honrar? Pode, irmãos, mas nós não devemos buscar isso. Nós devemos buscar honrar a Deus com a nossa vida, e se a glória vier para nós, depois, se Deus permitir, amém, se não, agir como Maria agiu, dando glória a Deus por ser usada. E é isso que Deus deseja de nós, exaltando o nosso Salvador, exaltando aquilo que Ele fez, que Ele foi piedoso e misericordioso, morrendo pelos meus pecados. Então Maria conhecia os atributos do Salvador, porque ela conhecia a palavra de Deus, e Deus usou uma pessoa assim, e Deus vai nos usar assim. Então, como todos os mortais, ela foi alvo da graça de Deus, mas não concessora de graça. Quem deu a graça é Deus. Pela graça sois salvos, quer dizer, é por mim que vem a salvação, Jesus Cristo está dizendo. Em segundo lugar, Maria, além de ser bem-aventurada por ser alvo da graça de Deus, em segundo lugar, ela não é a mãe de Deus. Ah, mas ali está o Hospital Mãe de Deus. Deixa estar lá o nome. Ela é portadora da humanidade de Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de vontade. 1 João 1,14. Então ela foi portadora da vinda de Jesus Cristo. E essa religião predominante no mundo, dita cristã, atribui a Maria a glória de ser a mãe de Deus. Ela é venerada através de imagens como uma santa.
Segundo essa igreja, Maria é a mãe de Deus no sentido de que Deus e Jesus Cristo são um. É verdade? Sim. Então, como Maria é a mãe de Jesus, Maria é a mãe de Deus. Mas não é isso que a Bíblia fala, irmãos. Ela é portadora da humanidade de Jesus Cristo. Jesus, o nome humano. Cristo, o nome do Deus verdadeiro, Deus poderoso. Então Maria, ela deu à luz a Jesus, mas a parte da humanidade, porque nós vamos ver que a mensagem completa de Deus, abra lá para João capítulo 1, o que diz? O meu filho nasceu ontem, fez 45 anos, eu estou ficando velho. Ele nasceu em 9 de maio de 1981. Antes de maio, 9 de maio, ele não existia. Quando ele nasceu, ele passou a ser vida. E olha o que a palavra de Deus fala sobre Jesus Cristo. João capítulo 1. O que diz ali no João capítulo 1? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus Cristo já pré-existia. Ele é o Pai, ele é Deus. Ele estava com o Pai, perdão. Ele é Deus. Então ele já existia. O que aconteceu foi ele tomar um corpo humano para vir a esse mundo, para sofrer, para morrer pelos nossos pecados, para mostrar como dá para viver de forma santa, digna diante de Deus e dos homens e glorificar a Deus. Foi isso que aconteceu. Ele já existia. Ele não passou a existir a partir daquele momento que ela concebeu. Não. Ele já existia. Foi uma coisa milagrosa. Muitas coisas nós não entendemos, mas não precisa explicação. É crer por fé na palavra de Deus. Então Jesus já é da eternidade. O verbo, o logos, todas as coisas foram feitas por ele e ele já existia quando foram feitas. Gênesis capítulo 1, leia lá, fala sobre todas a existência das coisas e lá estava Jesus Cristo. O verbo Jesus tem a mesma característica de Deus, Pai, e do Espírito Santo. A mesma característica, onisciência, onipresença e onipotência. Mas Maria não é a mãe de Deus por ter gerado a pessoa de Jesus Cristo física. Ele é a luz dos homens, diz o versículo 4 de João, capítulo 1. Então está escrito aqui que a vida foi criada por Deus, e Deus, Jesus Cristo, já existia antes de todas as criações. O meu filho existe, então, a partir do dia 9 de maio de 81. E tem vida até hoje. Mas Jesus Cristo era anterior a isso. Então, o homem depende de Deus para viver, mas o homem quer viver do seu jeito. O homem quer justificar sua existência pelo seu entendimento, ao invés de crer na palavra de Deus. O homem não tem poder sobre si mesmo, não tem poder sobre a eternidade, ele precisa crer que Jesus Cristo veio para ser a luz e dar vida a todo aquele que crê. Então, tanto fisicamente como espiritualmente, nós nascemos em determinado dia, mas Jesus Cristo já existia. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Por que não compreendem? Porque não querem, porque querem viver no pecado, porque querem viver no engano, porque querem criar outras formas de se aproximar de Deus, mas a luz resplandece nas trevas e mostra essas trevas que estão necessitando do Salvador. João 14:9, lhe disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes, mostra-me o Pai. Então, quando Filipe aqui indagou, né, Jesus Cristo dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim, ele indaga como nós vamos conhecer o caminho. Mas Jesus Cristo se fez o verbo se fez carne para que pudéssemos ter vida. Então, Jesus veio ao mundo para se oferecer por todos os homens. Para isso, precisa crer que ele é o único caminho, é a única verdade. E ele é o único que pode dar vida eterna, porque ele é que sofreu pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Ele é capaz de compreender as nossas fraquezas. Hebreus 4:15. Mas ele não vai tolerar o homem distorcendo a palavra de Deus e querendo colocar outro no lugar desse Salvador. Então Maria foi o agente através pelo qual o Filho de Deus assumiu esse corpo natural, da natureza humana e viveu sem pecado.
para que nós pudéssemos ter vida quando cremos em seu nome. Ele não era de forma alguma existente a partir daquele momento, não. Ele é Deus desde sempre. Então Maria, conforme a palavra de Deus, foi alvo da graça de Deus e não concessora da graça. Não é a mãe de Deus, é a mãe da humanidade de Jesus. Bem-aventurado, em terceiro lugar, ela é bem-aventurada, mas não é corredentora ou mediadora entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção por todos, para servir de testemunho em seu tempo. Um só Deus. Um só Deus. Jesus Cristo jamais colocou alguma divindade sobre Maria. Jamais concedeu a ela algum direito de ser divina. O único Deus vivo deseja que todos sejam salvos por meio de Jesus Cristo. Ele é o único para o qual os nossos pensamentos, as nossas orações devem ser dirigidas quando nos arrependemos de nosso pecado pedindo perdão para ter vida eterna. É o único caminho, não há outro. Há um só Deus. E quem encontra esse Deus encontra salvação. Mediador aqui que ele fala é um conceito oriundo lá do Antigo Testamento, quando os cerimoniais eram apresentados lá no tabernáculo pelos sacerdotes, eles mediavam entre Deus e o homem, ou seja, o povo estava em pecado, ele trazia seu sacrifício e o mediador era o sacerdote. Ele fazia isso. Jesus Cristo veio fazer isso por nós, porque nós éramos incapazes, e Maria não tem condição de mediar nada diante de Deus, porque o pecado impede o homem entrar na santidade de Deus. O homem só entra na presença de Deus eternamente depois que sair desse corpo pecaminoso. Jesus Cristo foi morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e foi para a presença de Deus, porque Ele é o único santo. Não há outra forma de entrar na presença de Deus senão através da santidade. E o homem é pecador, Maria é pecadora como nós. Ela não pode estar na presença de Deus intercedendo pelos nossos pecados. Há um só mediador, não há como apresentar sacrifício senão através de Jesus Cristo. Ele é o mediador, o único. Hebreus 9, 11 a 15, leia lá depois. Há um só Deus, então, em que se encontra a salvação, um só caminho, uma só verdade, porque esse é o mediador, Jesus Cristo. Ele é o árbitro entre Deus e o homem. Por isso que Jesus Cristo esclareceu a Tomé lá, dizendo que ele era o único caminho. Ele não falou de Maria, ele falou que ele é o único caminho. Cristo se identificou conosco, ele entende perfeitamente e nos representa diante de Deus. Romanos 8, 34. Ele é o nosso mediador pelo fato de dar-se em preço de redenção aceito por Deus. Por mais que eu queira fazer algo para Deus, não tem o poder que teve o sangue de Jesus Cristo. Por mais que eu me diga santo, por mais que eu queira me apresentar diante de Deus de forma a agradá-lo, só Jesus Cristo, ele sofreu o castigo pelo meu pecado, para que eu pudesse me reconciliar com o Pai. É por isso que ele veio. Então, os católicos creem em Maria, que ela desempenha esse papel de salvação da humanidade. A palavra de Deus não fala nada sobre isso. Os dogmas católicos em relação à fé sustentam que Maria participa na redenção com Jesus Cristo. A graça é concedida por Jesus a partir da intercessão de Maria. Que blasfêmia, que profanação. Todas as orações dos fiéis devem passar por Maria, que leva a atenção ao Filho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Maria não faz parte da Trindade. Não existe uma quarta pessoa na Trindade. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e acabou. Não pode dourar a pílula para agradar as pessoas, massagear o ego das pessoas. O fato, então, que Maria foi virgem perpetuamente é contrário à palavra de Deus. Dizer que ela nunca teve relação sexual com outro, com José no caso, né?
dizer de que ela não teve filhos. Olha lá Marcos 3, 32, 33. Chegaram então seus irmãos, falando aqui de Jesus Cristo, chegaram os irmãos de Jesus Cristo e sua mãe. E estando de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor e disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão ali fora. E aí Jesus Cristo diz que a mãe, irmãos, parente dele, é aquele que faz a vontade de Deus. Então Jesus Cristo aqui deixa claro que Maria teve filhos, que Jesus teve irmãos aqui nesse mundo por parte de Maria. Pecadores, mas Jesus Cristo não pecou. Então apenas Deus é onipotente, onisciente e onipresente para receber as nossas orações. Maria não pode estar aqui, não pode estar lá na minha casa, não pode estar ali na esquina, recebendo as orações para interceder por alguém. Ela não tem a onisciência daquilo que cada um de nós está pensando. Deus tem, Jesus Cristo tem, porque Ele é Deus. E ela não tem poder para salvar, para livrar. Nós estamos a um passo que é a oração para pedir qualquer súplica diante de Deus em nome de Jesus Cristo e conforme a vontade do Pai sermos atendidos. Maria não tem esse poder. Ninguém que está no céu jamais pode ouvir uma oração aqui da terra. Meu Pai está no céu, amém, mas Ele não pode me ouvir. Ele não pode interceder por mim. Ele era igual a Maria, só não deu à luz. A minha mãe está no céu. Ela deu à luz a mim e a meus irmãos, mas ela não pode interceder por mim, porque ela não pode entender, ela não é onipresente, onisciente, ela não tem poder. Mas a palavra de Deus é distorcida, venerando aquela que não pode, que não deve receber glória. Não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Teria que ter esses atributos para ser parte da triunidade, mas não é. Maria não é Deus e nenhum dos santos venerados por qualquer dogma de qualquer igreja tem poder, seja pastor, seja presbítero, seja apóstolo, seja o que for, não tem poder de interceder pelo homem. Então Maria, conforme a palavra de Deus, foi alvo da graça de Deus e não uma concessora dessa graça. Não é a mãe de Deus, é a mãe da humanidade de Jesus. Não é corredentora ou mediadora entre Deus e homens, pois há um só Deus. Em quarto lugar, ela é a bem-aventurada, mas ainda não é a rainha dos céus. Lucas 11, 28, nosso texto. Antes, bem-aventurados os que guardam a palavra de Deus e servem. Por que ele não disse, não exaltou Maria naquele momento? Antes, bem-aventurado é Deus e aqueles que guardam a sua palavra. Ele não deu crédito a Maria para que pudesse ser cultuada. A resposta do Senhor foi sábia. Bem-aventurado é aquele que guarda a palavra de Deus. Mas aquela outra mulher tentou dar glória a Maria. Então o Senhor não desconsiderou Maria humanamente falando, mas Ele não permitiu que ela recebesse a glória que queria ser dada a ela. E mesmo assim o homem distorce a palavra de Deus. Imagina se Jesus Cristo tivesse dado uma brecha ali, uma brecha pequena, o que seria essas doutrinas sendo pregadas aí fora? Satanás está à espreita, irmãos. Ele está ali, pronto para pegar algo e transformar em um dogma de alguma religião, para que possa ser a verdade, não a palavra de Deus. Então a Bíblia é clara em relação que ela não é rainha. Nós vamos ver quando a Bíblia falou de rainha aqui, tá? E o que é a referência a respeito de alguém ser rainha. Abra lá para Jeremias 7,18. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolo à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então, chamar Maria de Rainha dos Céus é provocar a ira de Deus, como fazia o povo de Israel, quando ele cultuava a deusa da fertilidade, Astarote ou Astarte. Tudo aquilo que os israelitas faziam para provocar a ira de Deus, essa
igreja faz para provocar a ira de Deus? Ah, mas usa uma Bíblia. Mas o que importa ter a Bíblia se tu não aplica a verdade na tua vida? De pouco vale. É como um livro jogado num canto ali, se tu não lê, não permitir que o Espírito Santo trabalhe no teu coração e tu viva a palavra de Deus, ela é um livro comum. Tantos leem, mas não são transformados, porque não permite que Deus faça a obra nesses corações. As crianças buscavam lenha, a madeira, os homens usavam para construir altares para adorar falsos deuses. E as mulheres preparavam bolos para oferecerem à rainha do céu. Bem-aventurado, não é a mesma coisa? Bem-aventurado os peitos que te amamentaram e o vento que te trouxe. Não é a mesma coisa que fazia Israel adorando a rainha dos céus? É a mesma coisa, irmãos. Porque o homem é pecador ontem, hoje, e vai ser até que Jesus Cristo volte para cumprir o seu plano completo em relação a esse mundo. Jeremias 47, 17 a 25. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus e oferecendo libações como nós e nossos pais. Veja aqui, nós e nossos pais, eles se vangloriam até das gerações anteriores com o mesmo pecado. Não é diferente. Nossos reis, nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tivemos então, olha só, quando nós fazíamos isso, nós tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos bolos para adorar e oferecemos libações sem nossos maridos. Então disse Jeremias a todo o povo, os homens e as mulheres e a todo o povo que se lhe havia dado esta resposta, dizendo, porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas cidades de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometeste, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, em espanto, em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Então o povo dizendo que estava sofrendo porque deixou de queimar incenso à Rainha do Céu. Não, estava sofrendo, sabe por quê? Porque Deus trouxe a ira, trouxe o castigo sobre esse povo miserável por não querer adorar o Deus verdadeiro. Mas o povo, ao invés de aceitar o seu pecado e confessar e abandonar, não, preferiu dizer que estamos passando necessidade porque deixamos a nossa deusa, a rainha dos céus. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres, ouvi a palavra do Senhor, vós todo Judá que estáis na terra do Egito. Vale para nós hoje, ouvir a palavra de Deus. Olha o que ele diz. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, vós, vossas mulheres, não falastes por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo, certamente cumpriremos nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmassem os vossos votos e perfeitamente cumprisse os vossos votos. Então Jeremias está mostrando ao povo que a desobediência, a idolatria, levou o povo a sofrer e levou o povo ao cativeiro da Babilônia, por causa de abandonar a Deus, por causa de colocar a sua fé, a confiança, não no Deus de Israel, mas sim na Rainha dos Céus. E é assim hoje, irmãos, as pessoas, ao invés de colocar sua confiança em Jesus Cristo, preferem orar a Maria, preferem pedir para que Maria interceda diante de Deus por suas necessidades, assim como fazia esse povo miserável. Então a mistura dos povos, a mistura de culturas, ela traz o distanciamento de Deus. Olha os Estados Unidos, olha a Inglaterra, países missionários, países onde a palavra de Deus era pregada genuinamente, países onde o crente era perseguido por professar sua fé. Esses países hoje viraram o fio da navalha. São países dominados por
doutrinas falsas, por religiões implementadas por homem, religiões aonde o homem é o centro da fé das pessoas. E esses países estão sucumbindo em razão de abandonar a Deus. A ideia de rainha do céu, então, é alusiva a alguém ser amante de Deus. Imagina, Maria, se ela é a mãe de Deus, ela é amante de Deus. Maria foi abençoada por ter sido escolhida para gerar o Salvador do mundo, para ser uma mulher usada para a glória de Deus, mas não para ser adorada, reverenciada, venerada. Então Maria, conforme a palavra de Deus, foi alvo da graça de Deus e não concessora dessa graça. Não é a mãe de Deus, é a mãe da humanidade de Jesus. Não é corredentora ou mediadora entre Deus e homens, porque há um só Deus e um mediador, que é Jesus Cristo, o homem. Não é rainha dos céus, pois não é santa, não é divina. E por último, ela é bem-aventurada, pois foi uma serva que sofreu por Jesus. Lá em Lucas 1,38, disse então Maria: eis aqui a tua serva, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então foi obediente: Senhor, estou aqui para te servir, faz aquilo que tu queres. Deus revelou que seria a mãe da humanidade de Jesus Cristo. E ela se preservou, ela não se uniu a José fisicamente, até que nascesse Jesus Cristo. Está aqui, ó, eu vou abrir mão dos meus prazeres, dos meus gostos, para fazer a tua vontade. Serva, ela cumpriu, ela sofreu, porque diz lá em Lucas 2,35, uma espada traspassará também a tua alma, para que se manifeste os pensamentos de teu coração. Então, Maria, aqui quando Simão apresentou o menino Jesus, ele disse a Maria que ela seria trespassada o coração. Por quê? Porque ela sofreria quando visse o seu filho amado, Jesus, sendo entregue naquela cruz. Ela sofreu por isso, sofreu. Assim como nós devemos sofrer, irmãos, quando lembramos desse quadro, Jesus Cristo morrendo lá no meu lugar, nós devemos sofrer, agonizar como ela agonizou. Uma espada deve traspassar o meu coração e deve pesar a minha alma, para que eu possa viver de forma santa e irrepreensível diante de Deus. Porque ele sofreu pelo meu pecado, ele veio para isso, e Maria sabia disso. E ela acompanhou todos os passos do Salvador até ele ser crucificado e depois ser sepultado. E ela viu a glória através da ressurreição. Sofreu nesse sentido, então. Se ela soubesse que seria considerada a rainha dos céus, a rainha dos apóstolos, que seria venerada por essa religião, ela sofreria muito mais hoje, se estivesse aqui nesse mundo. Sofreria muito mais. Porque ela sabia e sabe que a glória era exclusiva para Jesus Cristo. Então o salvo em Jesus Cristo, ele deve respeitar aquilo que Maria fez, deve respeitar sim. Mas ele não pode aceitar que ela seja colocada no lugar do Salvador. Jamais, jamais, não pode dar a mão e dizer a alguém que confia nesse tipo de verdade, dar a mão e dizer meu irmão, não pode, porque isso é uma profanação. Ela é bendita entre as mulheres porque fez o plano de Deus, assim como nós podemos ser benditos porque vamos fazer o plano de Deus, que é levar o Evangelho a esse mundo. Então ela é bem-aventurada, agraciada, conforme a palavra de Deus diz, mas ela não é salvadora, ela não é intercessora, conforme a própria palavra de Deus diz, porque Jesus Cristo é isso. A Bíblia é clara, então, irmãos, e ela deve ser ensinada, ela deve ser propagada, ela deve ser pregada dessa forma. A pessoa aceite ou não aceite, mas um dia que ela comparecer diante de Deus e ver aquilo que ela cria até então aqui nesse mundo, que foi insuficiente para justificar e ser condenada à eternidade para o inferno longe do Salvador, vai ser tarde para reconhecer isso. Então o momento para reconhecer é hoje, de que Deus
usou essa mulher, mas ela não deve ser venerada e adorada. Deus é o único caminho, então, através de Jesus Cristo, que Ele nos concede para receber a salvação. Então disse-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, quando Jesus Cristo, na tentação no deserto, né, Satanás fez proposta: me adora que eu te dou todo esse mundo. Ele disse: sai, Satanás, só deve adorar a Deus. Vale para Maria. Sai, Satanás sai. É só Deus, através de Jesus Cristo, que deve ser adorado. Não há outra forma. Deuteronômio 6, 13 e 15. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Valia para o povo de Israel, vale para a igreja de hoje. Jesus Cristo é o único recebedor de adoração por parte do homem. Nenhum anjo, nem outra criatura jamais teve ousadia de receber adoração. Olha lá em Apocalipse, quando João, prostrado diante do anjo, quis adorar. Não, levanta, adora só a Deus. Ninguém é digno de adoração a não ser Jesus Cristo. Então Maria foi essa serva de Deus, escolhida entre as mulheres, bendita entre as mulheres, para um propósito específico. Nunca querer ser adorada, mas fazer a vontade de Deus. Eis aqui a tua serva, faça a tua vontade. Por quê? Porque existe um só Deus. Tudo que Satanás tenta colocar para aproximar o homem de Deus é falsidade. Seja o que for, é falsidade. Ele está à espreita para que as escrituras sejam distorcidas, para que pegue fora do contexto algo e aplique o entendimento humano para propósitos que não são de consagrar a Deus a glória devida. Por isso que há tantas denominações espalhadas por esse mundo. Qual a igreja certa? A igreja que abre a palavra de Deus, prega como nós estamos pregando hoje. As pessoas gostem ou não gostem. Arrependei-vos. Reconcilie-se com Deus. É o nosso apelo. Não há outra forma. Como salvo, que nós possamos, então, irmãos, adorar unicamente a Deus. Ah, olha, cuidado. Não tem a Maria, mas tem teu emprego, tem a tua família, tem os teus prazeres, tem os teus hobbies. Isso é uma Maria na tua vida. Então te cuida. Porque é muito fácil apontar o dedo para o outro e não olhar para aquilo que eu estou fazendo. Porque lá tem dogmas errados, né? E eu estou com a palavra de Deus na mão, mas eu não vivo a palavra de Deus. É tão errado como aquele dogma. Por quê? Eu tenho a palavra de Deus, mas aplico aos meus propósitos e não aos propósitos de trazer glória a Deus. Aquele que não conhece Jesus Cristo como Salvador, o meu desejo é que tu possa colocar a fé verdadeiramente em Jesus Cristo. Esquecer tudo aquilo talvez que tenham te empurrado goela abaixo ou por tradição de família tu tenha recebido. Tudo aquilo que esse mundo tenta colocar. Pense na palavra de Deus, esqueça dessas coisas, porque essas coisas estão te levando para o inferno. Só há um caminho, Jesus Cristo. Ele é a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Abra, se aonde tu talvez congregue não abre a Bíblia e não te mostre esse versículo, que ele é o único caminho, abra. João 14, 6, lá está bem claro. Né? É uma passagem muito usada nos sepultamentos. Eu fui umas 3 semanas atrás num sepultamento e a pessoa que fez o féretro lá abriu a Bíblia e falou sobre João 14,6. Ó, só babozinha. Nada que aproveitasse. Né? A palavra de Deus tem que consolar na hora do sepultamento, sim, mas ela tem que falar a verdade, que Jesus Cristo é o único caminho, porque aquele que está lá não tem mais o que ser feito por ele. Agora, tu que ficou aqui, precisa, antes de partir, da mesma forma como aquele que partiu,
tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então esqueça todos os dogmas, todas as doutrinas erradas e veja na palavra de Deus. Eu posso te ajudar, o pastor pode te ajudar, algum irmão aqui pode te ajudar. Nos procure, nós vamos te mostrar. Agora, não fique se enganando a si mesmo, massageando o teu ego, achando que tu está agradando a Deus. É a palavra de Deus que nos mostra isso. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em nenhum outro há salvação senão debaixo do céu. E em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual o que importa é que devamos ser salvos. Atos 4:12. Então nos procure que nós te mostramos na palavra de Deus como tu pode crer em Jesus Cristo. E que Deus possa nos usar, irmãos, que nós possamos ser bem-aventurados, sendo usados como foi Maria para a glória de Deus. Amém?